Havendo o número legal e invocando a proteção divina, declaro aberto a sessão e vamos iniciar os nossos trabalhos. Aviso que a sessão está sendo gravada. Quero cumprimentar os colegas vereadores, servidores, Dayana, Marlova, Adilson, o ex-vereador Kiko, o vereador Zildo, o ex-vereador Mirins, Horácio, meus conterrâneos lá, Gilberto e Déder. Sejam bem-vindos a essa casa. Pequeno expediente. Peço à secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 16ª reunião ordinária do terceiro exercício da 13ª legislatura, em 28 de maio de 2019. Aos 28 dias do mês de maio de 2019, às 19 horas, a Câmara Municipal de Atalanta reuniu-se em sua 16ª reunião ordinária com a presença dos seguintes vereadores: Anderson Schwartz, Antônio José de Souza, Carlos Marçal Demarque, Hélio Moll, Maria Valdete Seman Correia, Max Franklin Shelter, Sebastião da Rosa, Vanderlei Mês e Zunei Jorre. Verificada a presença legal de vereadores, o presidente, Sebastião da Rosa, em nome de Deus e da lei, declarou aberta a presente reunião e cumprimentou a todos. Após, o presidente solicitou à secretária que fizesse a leitura da ata anterior, a qual foi submetida ao plenário, sendo aprovada. Em seguida, o presidente convidou o suplente de vereador, senhor Anderson Schwartz, para apresentar seu diploma e sua declaração de bens. Após, o suplente prestou o seguinte compromisso: prometo cumprir a Constituição da República, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, desempenhar leal e sinceramente o mandato a mim conferido, e trabalhar pelo engrandecimento deste município e bem-estar de seu povo. Em seguida, o suplente confirmou o seu compromisso, declarando assim o prometo. Após, o presidente solicitou a assinatura do suplente Anderson Schwartz no termo de posse, onde constava que, aos 28 dias do mês de maio de 2019, nesta cidade de Atalanta, na sala das sessões da Câmara Municipal de Atalanta, deu-se a posse do vereador Anderson Schwartz em substituição ao vereador Nilson Pelino Sens, enquanto perdurar sua nomeação para o cargo de secretário municipal, após ter apresentado diploma, declaração de bens e após ter prestado juramento, e com a assinatura deste termo ficou empossado no cargo de vereador. Após, foi feita a leitura das correspondências, onde também foi lido o ofício número 069 de 2019, que trata do posicionamento do Poder Executivo com relação às restrições apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado na apreciação das contas do Poder Executivo exercício 2017, que foram anteriormente questionadas por esta Casa. Em seguida, não havendo indicações verbais, ato contínuo, o presidente solicita à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 012 de 2019, que dispõe sobre a delimitação da área urbana na localidade de Ribeirão Matilde, município de Atalanta, Santa Catarina, e da outras providências. O projeto entra em discussão. O vereador Carlos relacionou duas falhas no projeto e solicitou que sejam feitas as emendas necessárias. O vereador Max levantou alguns questionamentos acerca deste projeto e solicitou que um servidor do Executivo venha a esta casa prestar maiores informações. Diante do pedido, o presidente solicitou a convocação de servidor do Poder Executivo. O projeto fica em pauta para análise. Na sequência, o presidente solicita a leitura do projeto de lei número 013 de 2019, que autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder bem imóvel, por meio de termo de cessão de uso, à Associação dos Agricultores de Dona Luísa e da outras providências. O projeto entra em discussão. O vereador Carlos apontou duas emendas a serem feitas neste projeto. Os vereadores Vanderlei e Max se manifestaram favoráveis ao projeto. O projeto fica em pauta para análise. Dando continuidade, o presidente solicita à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 014 de 2019, que autoriza o município de Atalanta a firmar convênio com a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, EPAGRE, e da outras providências. O projeto entra em discussão.
O vereador Carlos citou emenda a ser feita ao projeto. Os vereadores Vanderlei e Max se manifestaram favoráveis à renovação do mencionado convênio. O projeto fica em pauta para análise. Após, o presidente solicita a leitura do projeto de lei número 015 de 2019, que anula e suplementa a dotação orçamentária e dá outras providências. O projeto entra em discussão. O vereador Carlos informou que o projeto trata da possível compra de um terreno para a ampliação do cemitério público municipal. O projeto fica em pauta para análise. Em seguida, o presidente abriu a palavra livre. O vereador Max registrou agradecimentos à Celesc pelo atendimento à sua solicitação de poda de um pinheiro de grandes proporções e que vinha causando preocupações ao proprietário e aos moradores próximos. Aproveita para solicitar o envio de ofício à Celesc, transmitindo agradecimentos. Agradece também o apoio da Secretaria de Obras e de todos os voluntários presentes. O vereador Max informou ainda que, com relação à solicitação referente ao poste próximo ao Banco do Brasil, o senhor Ricardo da Celesc informou que o mesmo será trocado. O vereador Vanderlei chamou atenção para a necessidade de ações no município para evitar o abandono e a circulação de cães de rua pela cidade, colocando em risco a integridade dos munícipes, bem como para evitar problemas de saúde. O assunto teve apoio e foi amplamente discutido entre os vereadores. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra e não havendo mais assuntos para se tratar nesta reunião ordinária, o presidente convoca para a próxima reunião ordinária, a realizar-se no dia 4 de junho de 2019, e às 20h20, sob a proteção de Deus e da lei, declarou encerrada a reunião, da qual lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente, secretários e vereadores. Demais detalhes desta sessão constam da gravação arquivada nesta casa. Coloco a ata em discussão. Não tendo quem queira discutir, coloco em aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Dou a ata como aprovada. Peço à secretária para ler as correspondências. Ofício número 220 de 2019. A Sua Excelência, o senhor Sebastião da Rosa, presidente da Câmara Municipal de Atalanta. Assunto: acusa recebimento de pedido de emenda da União. Prezado senhor, com os meus cumprimentos, registro o recebimento do ofício número 020 de 2019, com o seu pedido de emenda parlamentar para o ano de 2019. Aproveito para parabenizá-lo pelo trabalho na condução da presidência da Câmara Municipal de Atalanta. Assim que o momento oportuno se apresentar, suas demandas serão consideradas. Com meus cordiais cumprimentos, atenciosamente, Ângela Regina Reisen Amin Elou, deputada federal. Ofício Circular número 8 de 2019, Florianópolis, 27 de maio de 2019. Assunto: orientação aos chefes dos poderes executivo e legislativo do Estado e dos municípios sobre as estratégias dos planos estadual e municipais de educação relacionadas à busca ativa de crianças e adolescentes. Senhor Presidente, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no cumprimento de sua missão institucional, vem efetuar orientação a todos os chefes dos poderes executivo e legislativo do Estado e dos municípios acerca da necessidade de se desenvolver procedimentos administrativos com o objetivo de promover a busca ativa de crianças e adolescentes que se encontram na etapa da educação obrigatória, que não estejam matriculados e frequentando a escola. Recentemente, esta Corte de Contas divulgou os dados referentes ao acompanhamento da Meta 1 do Plano Nacional de Educação, do exercício de 2018, os quais serão incorporados na análise das contas municipais do aludido exercício. Do resultado desse acompanhamento, por meio da aplicação de questionário
por este tribunal no final de 2016, obteve-se que 48,14% dos municípios não promoviam a busca ativa de crianças em idade correspondente à etapa da pré-escola. Embora haja avanços na taxa de atendimento correspondente a essa etapa da educação, para alcançar a universalização, é fundamental que os gestores identifiquem as crianças que estão fora da escola e garantam a sua matrícula. Nesse sentido, revela-se necessário que os municípios catarinenses implementem a busca ativa ou, se for o caso, intensifique-a, pois além de ser um procedimento administrativo obrigatório, é um método imprescindível para se chegar às pessoas que, por algum motivo, não têm acesso à escola, foram excluídas ou estão em risco de evasão escolar. Idêntico procedimento deve ser adotado pelo Estado. Essa busca ativa pode ocorrer sob a coordenação da Secretaria de Educação. Entretanto, para aumentar as chances de sucesso, é fundamental que seja realizada em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, sem deixar de mencionar a necessidade de induzir a participação da sociedade civil local, por meio do Conselho Tutelar, dos conselhos municipais vinculados à educação, das associações de bairros, das lideranças religiosas, das rádios comunitárias, entre outros atores sociais. A ampliação da busca ativa pode ser efetivada com o uso da plataforma gratuita desenvolvida pelo Fundo Internacional de Emergência para a Infância das Nações Unidas, UNICEF, em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social e o Instituto TIM. Outro procedimento importante é a ampliação da divulgação pelos mais diversos meios de que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade e, em caso de não matricularem as crianças, sujeitam-se a multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Além disso, é essencial a atuação articulada entre as esferas estadual e municipais, principalmente para a troca de informações e definição de estratégias comuns. Lembrando que, da mesma forma que o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação, aprovado pela Lei Estadual número 16.794, de 14 de dezembro de 2015, prevê estratégias de busca ativa nas metas 1. Educação infantil, 2. Ensino fundamental e 3. Ensino médio. Especificamente em relação ao ensino médio, o relatório do 2º ciclo de monitoramento do Plano Nacional de Educação, cujos dados são utilizados para a avaliação da execução no processo de contas do Governo do Estado, informa que Santa Catarina ainda está distante do cumprimento da meta 3, que é universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos de idade e elevar, até o final do período de vigência deste plano, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 90%. Em 2017, 76,5% dos jovens entre 15 e 17 anos frequentavam o ensino médio ou haviam concluído a educação básica, sendo que desde 2015 há praticamente uma estagnação desse percentual. Portanto, a meta 3 deve ser prioritária para o poder público estadual, que deverá, entre outras medidas, adotar todas as providências para a plena implementação da estratégia 3.7, segundo a qual é preciso promover a busca ativa da população de 15 a 17 anos fora da escola, de forma intersetorial, com os serviços de assistência social, saúde e proteção à adolescência e à juventude. Essas são as circunstâncias que demonstram a relevância da implementação de estratégias de busca ativa, sendo que esta Corte de Contas se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, a Dircélio de Moraes Ferreira Júnior, presidente.
São José, 31 de maio de 2019. Senhores vereadores, assunto: privatizações dos Correios. A Associação dos Profissionais dos Correios soube pela imprensa e, em seguida, por postagens em redes sociais, que os Correios estariam no início da fila de privatizações que o atual governo federal deseja fazer. O assunto nos preocupa muito, principalmente pela forma adotada como o tema está sendo conduzido, o que poderá trazer trágicas consequências para o país e para os brasileiros, como exporemos a seguir. Inicialmente, é importante observar algumas questões que, de plano, já descartariam essa priorização que está sendo dada à privatização dos Correios. A. Os Correios não estão na lista de empresas dependentes do Tesouro Nacional, enquanto inúmeras outras lá estão, algumas dependendo totalmente dos recursos da União. B. A infraestrutura dos Correios já está montada e funcionando, não demandando recursos públicos para sua construção. C. A Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa dos Correios, elaborada para atender a Lei nº 13.303 de 2016, é uma das mais consistentes dentre todas as estatais, confirmando de forma inquestionável a natureza pública dos serviços prestados pela empresa. D. A qualidade dos serviços postais brasileiros tem melhorado muito, deixando no passado os problemas operacionais ocasionados por falta de alocação adequada de recursos. E. A nova direção dos Correios tem implantado medidas para resgatar a meritocracia e valorizar a profissionalização nos Correios. Além disso, a eventual privatização de uma estatal, notadamente de uma das maiores e mais antigas, como é o caso dos Correios, demandaria, para ser cogitada, de uma série de estudos e medidas preliminares que não estão presentes. Não há, por exemplo, uma regulamentação do setor postal, mas tão somente algumas leis e normas, de sorte que os operadores privados de transporte de encomendas, por exemplo, atuam hoje livremente no país, não sendo obrigados a contribuir para fundos destinados à universalização dos serviços. Será que esses operadores estarão dispostos a isso após uma eventual privatização dos Correios? Ou o governo federal permitirá que as localidades mais remotas, onde as operações não são lucrativas, fiquem sem atendimento? Importante observar ainda que a área de reserva, usualmente tratada por monopólio, se limita apenas às cartas e telegramas, estando os demais serviços, como o de encomendas, em livre concorrência. Nesse contexto, a infraestrutura dos Correios é amplamente utilizada pelas empresas que atuam no comércio eletrônico e que podem hoje chegar a todos os cantos do país. Como ficarão os negócios dessas milhares de empresas se deixarem de contar com o serviço para muitas localidades, ou se tiverem que pagar muito mais para enviar suas remessas? Afinal, é de conhecimento público que os preços praticados pelos Correios estão, em geral, entre os menores do mercado e que os próprios concorrentes utilizam os serviços dos Correios para complementar sua oferta quando as encomendas são destinadas às regiões mais remotas. O Brasil tem desigualdades regionais acentuadas e a infraestrutura postal tem sido um fator muito importante de integração nacional. Colocar em risco essa infraestrutura já montada e em funcionamento é uma temeridade para o Brasil e para os brasileiros, pois sujeitar essa infraestrutura à lógica rasa do lucro pode significar a eliminação do atendimento em boa parte do território nacional, ou então a necessidade imperativa de formação de um fundo de universalização bilionário para o qual deverão contribuir o próprio governo federal, ou então entes privados que hoje não são onerados com essa despesa. No que se refere à regulação, o Brasil não conta com um órgão regulador para o setor postal. E mesmo as modestas estruturas que cuidam do tema comunicações no Ministério, responsável pelo assunto, vêm sendo reduzidas ao longo do tempo, de forma que o governo federal será onerado com a eventual estruturação de uma estrutura de regulação hoje inexistente, ou, se optar por privatizar os Correios sem fazer isso, não terá como assegurar a prestação adequada de serviços.
Registramos finalmente que estudos para uma eventual abertura de capital ou privatização dos Correios deveriam ser feitos com muito cuidado e atenção, e jamais serem priorizados, como o governo federal parece fazer, para atender interesses de alguns, em detrimento do interesse público. O exemplo da trágica privatização dos Correios argentinos está aí, para demonstrar os riscos para um país e para os cidadãos de tentativas afobadas e mal feitas de privatizar os serviços postais. Os Correios são a única instituição federal presente em todos os municípios brasileiros, integrando de fato o país. Essa infraestrutura de atendimento e entrega é totalmente mantida pelos Correios. Com a privatização dos Correios, as agências que não forem lucrativas serão fechadas e as encomendas deixarão de circular. É certo deixar a população e as empresas de pequenos municípios e áreas remotas desassistidos? Contamos com a atenção de Vossa Excelência para com o tema, no sentido de avaliar medidas que possam ser adotadas em seu âmbito de atuação para lançar luz sobre esta questão, de forma que o governo federal seja instado a reavaliar adequadamente o assunto, em benefício do Brasil e dos brasileiros. A associação, entidade sem orientação política ou ideológica, estará à disposição de Vossa Excelência para aprofundar qualquer aspecto relacionado ao tema. Atenciosamente, Jaime Rodolfo Esser, presidente da associação. Ofício número 79, de 2019, Atalanta, 30 de maio de 2019. Excelentíssimo senhor Sebastião da Rosa, presidente da Câmara de Vereadores. Referente à apresenta resposta à indicação número 002 de 2019. Excelentíssimo senhor, cumprimentando-o cordialmente, venho, por meio deste, em resposta à indicação número 002 de 2019, informar que não é possível estimar a data para o início das atividades no CRAS em suas novas instalações, uma vez que o município solicitou informações junto à Secretaria Estadual de Assistência Social para a liberação do espaço em questão. No entanto, ainda não houve resposta daquele órgão. Salienta-se que a responsabilidade da edificação e compra dos móveis do novo CRAS é do Estado de Santa Catarina, sendo que o município não tem medido esforços para dar celeridade à finalização da obra. Por fim, informa-se que, havendo a manifestação do Estado de Santa Catarina a este ente federado, serão repassadas as informações a esta Casa Legislativa. Sendo o que se apresenta para o momento, renovam-se os votos de estima e consideração. Juarez Miguel Rodermel, prefeito municipal. Boa noite, presidente. Só quero tirar uma palavrinha desse requerimento, que eu acho que até foi feito o requerimento e veio como uma indicação, e foi pedido um requerimento. E quero dizer para vocês que, lendo esse requerimento, que eles mandarem, que uma indicação, porque está escrito, eu não fiquei contente com o que foi mandado. Hoje tarde vim na Câmara, pedi a Marlova, para nós ligar direto na Secretaria do CRAS de Florianópolis, aonde eles me passarem que a referente a outras coisas, me derem datas. Então, até pedi que a secretária Dai lesse o que eles mandarem por intermédio por e-mail. Obrigado, presidente. Ofício número 4 de 2019. Assunto: término da obra do CRAS da cidade de Atalanta. Referente à obra do contrato número 110 de 2017, da Casa do CRAS em Atalanta, informamos que estaremos finalizando a mesma num prazo de 40 dias, conforme cronograma físico-financeiro em anexo, iniciando as obras a partir do dia 22 de maio de 2019. Atenciosamente, Jonatas Floriano. Indicações verbais. Pergunta, cadê o vereador? Vereador Hélio? Não. Vereadora Maria? Não. Vereador Carlos? Quero cumprimentar o presidente, os vereadores aqui presentes, aos ex-vereadores o Kiko, o Zildo, o Horácio
e também ao Éder e o Gili, que fazem parte da associação lá da Dona Luísa, juntamente com eu, o Tião e a Maria. Os vereadores Mirim, o Adilson da imprensa e as funcionários da Câmara. Eu queria só colocar aqui com relação à indicação que eu fiz, a número 19, que isenta as pessoas do IPTU que têm doenças portadoras de doenças graves. A Prefeitura colocou que a solicitação será atendida. Então, espero que para essa Câmara venha a alteração do Código Tributário para que isente essas pessoas que têm essas doenças graves, como câncer e assim por diante. Também fiz uma outra indicação, a número 22, que trata da inclusão da disciplina Educação para o Trânsito, para as crianças de 1ª a 5ª série do ensino fundamental, que seja colocado na grade curricular. Eles colocaram que a solicitação será atendida. Também espero que ou venha uma lei ou que se faça isso conforme o plano curricular anual do município. Também fiz outra indicação, a número 24, que é com relação às placas. Aquela em frente ao Parque Vigílio Scheller, que estava virada ao contrário, né, nem se via, e aquela também o parque onde tem a Secretaria da Agricultura. Passei hoje lá e elas estão colocadas corretamente. Então, o Nilson, semana passada, já fez esse serviço. Era isso, muito obrigado. Vereador Anderson. Nada. Vereador Antônio. Não. Vereador Max. Boa noite ao presidente, a todos os vereadores, ao Horácio, que foi vereador, ao Kiko, né, o Zildo, ao pessoal da Associação Dona Luísa, o Edinho, o Gili, né, enfim, a todos que nos acompanham, vereador Mirim, servidores da casa. Presidente, eu tenho uma indicação que eu fiz nessa casa no dia 30 de abril, né, que era sobre um patrulhamento e a melhoria na estrada de acesso à propriedade do seu Egon Shelter, na comunidade Rio Caçador, né. O Poder Executivo deu uma resposta que será atendida essa indicação, né. Eu quero reforçar essa indicação, né, porque ela já faz mais de um mês que foi feita, né, e eu acabei de conversar com ele agora, anterior à sessão, e ainda não foi feito, né. A gente sabe agora das dificuldades do município com essa chuva que deu, as nossas estradas, as gerais, com certeza tem que ser prioridade, mas danificou, mas é uma indicação de mais de 30 dias que foi feita e até agora não foi atendida. Então, eu gostaria só de reforçar essa indicação, né? Eu tinha combinado, quando o Nilson também se ausentou dessa casa, ao pedido de licença para exercer o cargo de secretário, eu disse ao Nilson, eu não vou fazer a indicação que eu vou sempre conversar contigo antes, né? Mas aqui é uma indicação de um mês atrás, então só para a gente deixar esse reforço, que dentro do possível, que atende, porque queira ou não queira, é um acesso à propriedade, ele mora bem nos fundos, né, da estrada geral ali, e eu tive lá, está muito ruim a estrada, nessa época, tu imagina agora com essa chuva, daqui a pouco não vai nem transitar lá. Então, só deixo esse reforço. Obrigado, presidente. Vereador Vanderlei. Boa noite, presidente. Cumprimentar todos os vereadores, servidores dessa casa, o Adilson, o ex-vereador Horácio, Kiko, Zildo, o pessoal da associação, lá, o Edinho, o Gili, e os vereadores Mirim. Eu também fiz uma indicação no dia 10/5, a respeito do que eu pedi, foi feita a indicação, aumento ao auxílio transporte dos estudantes que necessitar a deslocação para Rio do Sul, de 50% para 75%. Na indicação, a indicação será analisada, de sim ou não, não tem nada. E no lado, a solicitação será atendida. Então, falar bem a verdade, eu não entendi. A indicação será analisada e no lado a solicitação será atendida. Então, quero agradecer se vai ser atendida, porque eu acho que esses jovens merecem que ajude mais um pouco nesse passe lá para quem faz a faculdade. Muito obrigado. Vereador Zunei. Não. Requerimento número 003/2019. Peço à secretária para ler o requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Atalanta. Requerimento número 003 de 2019. Os vereadores abaixo subscritos, no uso de suas atribuições regimentais,
vem à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 12, inciso 9, e artigo 65, inciso 14, todos da Lei Orgânica Municipal, e artigos 168 e 173, inciso 1, do Regimento Interno, após ouvido o plenário, requerer que seja encaminhada a esta Casa a informação do valor anual da arrecadação do município nos últimos 4 anos, a relação de todos os servidores que integram o Poder Executivo, efetivos, contratados, comissionados, bolsistas e seus respectivos vencimentos, referente à última folha de pagamento, discriminando o que se refere a vencimento e o que se refere a gratificação. Salienta-se que o não atendimento da solicitação em comento constituirá conduta ilícita, passível de responsabilização, nos termos do artigo 32, inciso 1, da Lei nº 12.527 de 2011, termos em que pedem deferimento, Atalanta 4 de junho de 2019, vereadores Hélio Moll, Max Franklin Shelter, Sebastião da Rosa e Vanderlei Mês. Boa noite, senhor presidente. Esse requerimento a gente fez a pedido, a gente teve a ideia de pedir dos nossos vereadores juntos aqui, que está subscrito, para a gente saber qual é o arrecadamento do município nos últimos 4 anos e quantos funcionários tem na prefeitura e o valor do salário deles. Então, era isso. Eu acho que nós temos direito, dos vereadores, de todo mundo ficar por dentro também. Tem vezes que as pessoas perguntam quanto o município está arrecadando por ano, por mês, a gente não sabe. Então, por isso, fez esse requerimento. Coloco o requerimento em votação. Pergunta a cada vereador. Vereador Zunei. A favor. Vereador Vanderlei. A favor. Vereador Max. A favor. Vereador Antônio. A favor. Vereador Hélio. Aprovo. Vereadora Maria. Vereador Carlos. A favor. Vereador Anderson. A favor.